Hoje eu gostaria de falar uma coisa que é o problema número 1 do cristianismo atual. A palavra de Deus diz que o perverso, os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Por quê? Bom, quando uma pessoa ela vai levantar um prédio, construir um prédio, ela primeiro precisa levantar a mão, ver a direção do vento e falar assim: eu sinto que vai ser aqui onde eu vou construir. E começar a jogar tijolo, cimento, é assim? Óbvio que não. Primeiro, antes de tudo, a pessoa vai aprender, ela vai fazer um curso técnico, né, de pedreiro, ou ela vai, enfim, fazer uma faculdade de engenharia civil, vai ganhar o conhecimento necessário para depois entender que ela precisa testar o solo para ver se o solo vai suportar aquela edificação que ela pretende construir, que ela planejou. Existe todo um planejamento. Isso significa que a nossa sociedade, que o nosso mundo, ele é alicerçado, não é sobre o coração, é sobre a mente. É aqui onde está a luz que nos ilumina, aqui na mente. A luz que ilumina o mundo vem da mente humana. É da mente humana onde surgem as invenções, é da mente humana da onde surgem o bem e o mal. Mas aqui eu não quero falar de bem e mal, eu quero falar de ciência. A ciência que favorece a nossa sociedade, que constrói edificações, que inventa medicamentos, inventa aparelhos que vão servir para a saúde humana, vacinas, enfim, descobertas, né, contra doenças, determinadas doenças, surge a partir do que? Da mente humana. Não é do coração. Só que o mal, veja bem, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora. O mal que destrói a humanidade chama-se coração. Pensa comigo. Hoje em dia, o que mais temos são cristãos emotivos, pessoas, né, religiosas, enfim, muitas das vezes o pregador, ele leva aquela multidão, a euforia coletiva, de maneira que não faz com que as pessoas pensem, raciocinem sobre a palavra que está sendo pregada. E é exatamente aí que Deus começa a mudar o coração humano. Quando a pessoa ela passa a raciocinar sobre a palavra. A palavra diz que nós devemos nos esvaziarmos de nós mesmos para que o Espírito de Deus venha entrar dentro de nós. O que significa isso? Significa que nós somos imbuídos de emoções, de sentimentos. Todos nós, eu, você, todos nós, sem distinção. A diferença é que uns se deixam levar pelos seus sentimentos, se deixam levar pelas suas emoções, ficam tão envolvidos no seu próprio emocional que quando o seu próprio coração vem os enganar, essa pessoa não consegue se livrar disso, de si mesma, porque ela está tão cheia de si que ela não percebe que existe um inimigo dentro dela. Esse inimigo chama-se coração. É exatamente isso que diz no capítulo 17 do livro de Jeremias. Leia comigo a partir do versículo 5, quando Jeremias diz: o Senhor Deus diz,
eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Todos nós somos compostos de um espírito, um corpo e uma alma. O corpo é a matéria, né? Diga-se de passagem que tem gente que, né, só cuida do corpo e ainda diz que cuida da alma, mas não cuida coisa nenhuma, cuida só do corpo, é só o corpo, e esquece da alma, esquece do seu espírito. Mas isso é um outro assunto. O que acontece é que o corpo, ele vai virar pó. Depois que a gente morrer, ele vai voltar pro pó. O espírito, ele não é palpável, mas ele está dentro de nós, ele foi emprestado a cada um de nós. O espírito representa o discernimento, a inteligência humana. Tá? O espírito, ele representa exatamente isso, a inteligência humana. A capacidade de discernir entre o certo e o errado. Você pode se convencer de que o errado é certo, mas dentro da sua mente vai ficar latejando um pensamento que vai sempre dizer para você que você está errado. É o seu espírito. E quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Independente se a alma dela vai para o inferno ou se vai para o céu, o espírito volta para Deus, porque ele é emprestado, ele não é nosso. Mas cada pessoa tem um espírito diferente. Tem aqueles que são mais emotivos e tem aqueles que são mais racionais. Até entre estrelas existe diferença de resplendor. Não é isso que diz a Bíblia? Umas brilham mais, outras brilham menos. Podemos dizer que o espírito representa esse brilho de cada estrela. A alma, ela é representada pelo coração. Quando você come uma coisa gostosa e você sente aquele prazer, não é a sua papila lingual que está degustando, a sua papila amarga, a sua papila doce, lingual, que está degustando e sentindo prazer daquele alimento. Não, é a sua alma que está degustando aquilo, sabe? Quando você come um chocolate, você aprecia, é a sua alma que está tendo prazer. Quando você dá uma topada e se machuca, é a sua alma que sente dor. Então, o nosso corpo, ele corporifica a dor ou os prazeres que a alma sente, tá bom? Então, o coração humano, ele sempre quer dar palpite, ele quer tomar a frente. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas tem coisas que não vão fazer bem a pessoa, mas ela quer aquilo que o coração dela quer. Mas se ela usasse a cabeça, pensasse, refletisse, ponderasse, saísse de dentro de si, né, que a pessoa às vezes está tão envolvida por si mesma, cheia de si mesma, que ela não consegue raciocinar. Ela está envolvida consigo mesma. Mas se por um lado ela conseguir pensar, opa, esse sentimento que eu estou sentindo, que o meu coração está falando para fazer, não é bom, não vai me fazer bem. Então ela vai resistir. Entendeu? É assim que funciona. Mas muita gente está envolvido pelo próprio sentimento. E é isso que tem acontecido com a maioria dos cristãos hoje em dia. Por isso que são fracos, frouxos, emotivos. Todos nós, veja bem, todos vocês estão me ouvindo agora, vejam bem, todos nós temos emoções, sentimentos, somos seres humanos. A diferença é que uns têm essa consciência de que precisam vigiar as suas próprias emoções e outros não, outros se conduzem de forma inocente, ingênua, sem sabedoria. E é isso que faz a diferença.
entre uns e outros que se dizem crer em Deus. É a forma como eles utilizam, cada um utiliza a sua própria fé, se emotiva ou se racional. E é exatamente também isso, esse aspecto que nos ajuda a vencer o diabo. Porque o diabo, ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. Porque aqui, olha o que Jeremias fala. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Ele quem? Aquele que se afasta de Deus, que confia nos outros, que se deixa levar pelos outros, que confia na força do braço humano, a força do próprio braço. Muitos estão assim, porque não pensam, não raciocinam, não usam a cabeça, mas se deixam levar pelas suas emoções, se deixam levar pelos seus sentimentos. E aí, no versículo 7, olha o que diz. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano? Veja que depois que ele fala daquele que se afasta dele e aquele que permanece na presença dele, ele vem e fala: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Em outras Bíblias, porque essa aqui é na linguagem atual, você vai ver assim: quem poderá conhecer o coração humano, né? Sobre todas as coisas, deixa eu ver aqui se eu acho. Bom, minha Bíblia não está aqui, a outra é atualizada, mas enfim, está escrito assim, o coração humano é enganoso e mais corrupto do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí no versículo 10, aqui, né, dizendo, na linguagem atual, diz assim: eu, o Senhor. Quem o conhecerá? Quem conhecerá esse coração humano? Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, meus amigos, entendam, cada um de vocês, o seu maior inimigo é o seu coração. O diabo, ele usa o coração humano, ele prepara o cenário, ele prepara o palco, mas não é ele quem decide, não é ele quem cai no pecado, não é ele quem escolhe o erro, não é ele que se afasta do Senhor. Somos nós que fazemos a má escolha. A decisão humana é soberana. Sabe? Não pense que você é fraco. Você é forte, você tem uma força violenta dentro de você. Mas você não tem noção da força que você tem. Por quê? Porque o seu coração não deixa. Seu coração é melindroso. Seu coração é frouxo. É sentimental. É emocional. Tudo você se ressente. Usa a cabeça. Se todos os filhos da luz fizessem isso, a Bíblia não diria que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Por que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz? Eles não têm emocional, eles não têm nada a perder,
Então eles usam a estratégia. É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que agir como os filhos das trevas, não é isso. Mas usar aquilo que Deus nos deu, o espírito, a mente, a inteligência. Quando nós usamos a nossa inteligência, o diabo tem dificuldade para nos derrubar, para nos destruir. Ele até tenta, mas ele encontra muita dificuldade. Porque a mente humana consegue refutar as ilusões do coração. Sabia? A mente humana, ela refuta as ilusões criadas pelo próprio coração e usadas muitas das vezes pelo diabo para enganar. Então, meus amigos, reflitam sobre isso, tá bom? Passe a entender o seguinte: dentro de você existe um inimigo chamado seu coração. Quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós estamos um passo à frente dele. Por quê? A partir desse momento nós vamos começar a refutar tudo o que ele disser. Então tudo aquilo que o seu coração disser para você, duvide. Duvide. Pondere com a sua mente e veja se aquilo realmente é justo e se está de acordo com a vontade de Deus. E como que nós vamos saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. A Bíblia, as Escrituras nos mostram a vontade de Deus. Entendeu? Nunca mais você vai ser enganado pelo seu próprio coração se você partir começar a agir dessa forma. Você nunca mais vai ser enganado, só se você quiser. Entendeu? Não confie 100% na voz do seu coração. Você sabe quando o seu coração fala e você sabe quando a sua mente fala. Não venha me dizer que você não sabe, porque você sabe sim. Tá? Todos nós sabemos. Até uma criança sabe. Entendeu? Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês. Vocês estão sentindo aí a presença de Deus? Estão sentindo? Sentem a presença de Deus aí nesse momento, agora, onde você está? Sente? Eu não sinto nada. E eu não estou sentindo nada. Mas eu sei que ele está aqui. Por quê? Porque a palavra diz que ele é onipresente. Então, se eu sei que ele é onipresente, então ele está em todos os lugares. Olha a inteligência funcionando. Eu não preciso sentir para saber que ele está aqui. Veja, eu tenho certeza que muita gente olhou para mim agora e falou: pregador, eu estou sentindo Deus. Não tá coisa nenhuma. Não tá coisa nenhuma. Você está sendo enganado pelo seu coração. E é assim que o coração engana. Você não tem que sentir a presença de Deus, você tem que crer pelas Escrituras que diz: se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então ele está aqui, pronto, e acabou. Você não tem que sentir nada. É justamente por querer sentir que o espírito enganador entra e faz a pessoa acreditar que é o Espírito Santo, enquanto na verdade é um demônio que está ali, um espírito enganador. Ora, não foi isso que Paulo disse? Que no final dos tempos muitos se afastariam da verdadeira fé devido ao ensino de espíritos enganadores? Exatamente. Tá? Por que o apóstolo Paulo, aproveitando que a gente estava tocando o nome dele, por que ele foi usado por Deus muito mais para escrever mais livros do que Pedro, por exemplo? Porque os outros discípulos eles eram limitados, eles eram religiosos. Mas Paulo não. Paulo ele tinha conhecimento. Ele tinha a mente aberta. Ele queria levar o evangelho para toda criatura. Pedro não, queria pregar só para os judeus. Mas Paulo queria levar para todos, para os judeus e para os não-judeus. E foi numa visão que o Espírito Santo mostrou para Pedro que era exatamente isso que ele queria que o apóstolo Paulo fizesse. Levasse o evangelho a toda criatura. Então, meu amigo, se você for inteligente, se você usar a sua cabeça, o seu raciocínio, se você
tiver a mente aberta para deixar Deus te usar, sem religiosidade, sem sem ser emotivo, sem ser emocional, sem ser, sabe, sentimental, Deus ele vai te usar muito mais. Basta você se manter firme na fé, nas escrituras, no que dizem os estatutos do Senhor. É claro que nós somos fracos. Nós não somos nada. Nós vivemos um dia após o outro. Ou vocês acham que eu não sou... que o meu coração não tenta me sabotar? Vocês acham que eu não sofro tentações? Todo dia, toda hora. Mas eu só caio se eu quiser. Às vezes eu envergo, mas eu não quebro. Por quê? Porque o Espírito Santo ele fala comigo. Eu sei aonde eu estou pisando. E aí a escolha é minha, eu vou se eu quiser. Mas eu tenho domínio próprio. Entendeu? E é isso que Deus quer fazer com você. Tá? Então, até a próxima. Que Deus os abençoe.